E já estamos de volta e vamos continuar fazendo o nosso giro de notícias. Como você sabe, ontem foi sim Dia do Trabalhador, mas infelizmente sem muitos motivos para comemorar. No Amazonas, o número de vagas de emprego diminuiu. 1º de maio, todo mundo sabe que é a data em que se comemora o Dia do Trabalhador. Mas será que podemos dizer que este dia dá para ser comemorado este ano? As estatísticas dizem que não. O número de desempregados no Amazonas só aumentou. O Manaus está tendo o mesmo problema que enfrenta o país. E está havendo de uma forma assim, geral, em todo o país, um decréscimo da economia e, consequentemente, o nível de emprego. O Brasil teve a maior perda de vagas formais no trabalho em 25 anos, segundo dados divulgados no dia 22 de abril pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Para você ter ideia, o ano passado nós perdemos 27 mil empregos, né, industrial e quase mais ou menos 40 mil pessoas no setor de construção civil. Só nos 3 primeiros meses desse ano, houve uma redução de 11.298 postos de trabalho, o equivalente a 12,61%. Nos últimos 12 meses, verificou-se uma redução de 9,50% no nível de emprego, ou seja, menos 44.225 postos de trabalho. Alexandre está nessa estatística. Desempregado, hoje veio buscar o seguro-desemprego e correr atrás de outra oportunidade em meio à crise. Me chamaram e falaram que eu estava demitido. Ver no meu seguro e correr atrás futuramente aí. Mas as notícias não são tão ruins assim. O número de trabalhadores autônomos também cresceu. A taxa de empreendedorismo hoje é a maior dos últimos 14 anos. De cada 10 brasileiros adultos, 4 já possuem ou estão envolvidos com a criação de uma empresa. Diante da alternativa de ter que ter uma fonte de sobrevivência, elas realmente usam da criatividade e partem para um negócio próprio. Hoje o autônomo ele tem algumas vantagens da lei ter essa redução de encargos trabalhistas e impostos. E no último sábado, a Secretaria Municipal de Saúde deu início à campanha de vacinação contra o vírus H1N1. A vacina será oferecida em 900 postos de vacinação em Manaus. A campanha deu início no dia 30 de abril, mas terá continuidade até o dia 20 de maio para grupos prioritários, que são eles crianças com até 5 anos de idade, idosos a partir dos 65 anos, gestantes, presidiários, indígenas e puérperas. São prioritários ainda nesta fase os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais de unidades de pronto atendimento. De acordo com a Censa, a campanha deve atender aproximadamente 390 mil pessoas. Nós não temos vacina para toda a população, infelizmente. Temos que selecionar de acordo com o orienta e determina o Ministério da Saúde para as faixas etárias onde o risco é maior. Então, para essas faixas etárias, essas doses são suficientes. Portanto, nós estaremos com toda a nossa equipe nesses postos todos para fazer mais uma vez, espero, Manaus campeã nacional do dia D do número de vacinas. Em Manaus foram registrados 7 casos de contaminação do vírus, sendo que 2 casos resultaram em morte e os outros 5 estão em recuperação. Estima-se que a doença acometa de 5 a 10% dos adultos e 20 a 30% das crianças, causando de 3 a 5 milhões de casos graves e de 250 a 500 mil mortes todos os anos. Nós temos que prevenir nossos filhos, né? Tem tanta doença que acontece, todo ano é um tipo de doença que a gente nem conhece, né? Então nós temos que prevenir. Quanto tem gratuito, então vamos levar. É dever de toda mãe e os pais virem trazer seus filhos para se prevenir dessa gripe, né? E de outras doenças. Todas as vacinas eu tomo. Eu tenho minha carteirinha que nem criança, tá aqui, ó. A minha, a do meu esposo. Né? Todas as vacinas, todas as campanhas que vem, a gente toma vacina. Né? E graças a Deus, até hoje nunca adoeci disso. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após o contato com superfícies recém-contaminadas podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz. A prevenção é a vacina para as faixas etárias de maior risco, mas lavar as mãos é o hábito mais eficiente para prevenir
a contaminação pela influenza? É muito simples. As pessoas quando tossem ou espirram e que podem estar contaminadas, é instintivo. As nossas mães ensinaram, lembram? É só colocar a mão e tossir, né? Ou espirrar com a mão no rosto. Então, o vírus vai para as mãos. E é através das mãos que você contamina a pessoa. Às vezes não é nem espirrando no ambiente, não é no ar. Você pega quando a pessoa contamina a mão. Então, é muito eficiente a limpeza e a higiene das mãos. No Pará, nos últimos 5 anos, aumentou em 30% o número de acidentes envolvendo idosos. Os acidentes relacionados aos idosos estão cada vez mais crescentes nas vias públicas. De acordo com uma pesquisa realizada pela seguradora que administra o seguro DPVAT, as ocorrências envolvendo pessoas da terceira idade aumentaram 33% nos últimos 5 anos. Na hora da travessia, muitos idosos sentem dificuldades. Ser rápida para o sinal não fechar logo, porque eu estou devagar, né? Tenho medo de passar e cair. Na travessia do meio, né? Porque tem esses ônibus que agora fazem aí esse mais ligeiro e é mais arriscado para a gente, né? Ainda de acordo com a pesquisa, em 2012, os acidentes com automóveis representaram 50% das indenizações dos idosos, sendo que 63% foram por atropelamentos. Mas para que haja segurança do pedestre, principalmente quando ele for idoso, os motoristas devem ter bom senso. Me preocupo muito, porque ninguém liga para os idosos. Os motoristas passam, eles não param. Entendeu? São muito mal educados esses motoristas no trânsito, não respeitam ninguém. Nem a gente de moto eles não respeitam. Se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, eles não estão nem aí para ninguém, entendeu? Prioridade é sempre do pedestre, independente de ser idoso ou não, a gente tem que dar passagem para ele, não é verdade? Quanto uma pessoa jovem, idosa, entrou na faixa, tem que parar. Ele é um tipo de pessoa que não tem como se locomover rápido, a gente tem que ter cuidado com ele. Os transeuntes que convivem no dia a dia com os idosos percebem um desrespeito com a classe, principalmente nos coletivos. Já presenciei alguns fatos de respeito ao idoso. Uma vez o idoso ia descer do ônibus e o motorista arrancou e o idoso acabou caindo, né? Eu acho que o idoso falta a compreensão do povo com a idade. Porque assim, a gente vê muito nos ônibus que quando a gente entra, tem lugares específicos para eles, mas falta a consciência da população em respeitar. No trânsito e no ônibus, os ônibus não param, as pessoas não dão prioridade, né? São muito desrespeitados, sim. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos maiores sempre devem proteger os menores e todos devem proteger o pedestre. Os idosos têm todo o direito de ir e vir com segurança, e isso deve ser despertado e respeitado pela população. Em homenagem ao Dia do Trabalhador, como acontece todos os anos no dia 1º de maio, a imagem do Santo São José Operário foi levado da zona leste de Manaus até o centro da cidade. Neste domingo, 1º de maio, foi dia de celebrar São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores, ao mesmo tempo que o mundo comemora o Dia do Trabalho. Para marcar a comemoração, a tradicional carreata que leva a imagem do santo partiu do bairro São José a caminho do centro da cidade. Aproximadamente 600 carros participaram do cortejo. Para o pároco da igreja, este é um momento importante para os fiéis. Hoje esse dia é muito importante para cada um de nós. Dia quando comemoramos São José, lembramos ele como um homem trabalhador. E na situação onde nós nos encontramos, nós precisamos olhar o nosso trabalho como uma grande dignidade. Devota há mais de 30 anos, Dona Raimunda não perde uma carreata para agradecer as bênçãos recebidas. Eu sou aposentada graças ao glorioso São José, que me deu esse emprego. Sem concurso, sem padrinho, sem nada. Então a minha vida eu me dou totalmente para essa igreja, para essa comunidade. O trajeto durou cerca de 1 hora. Muitos fiéis e devotos receberam a bênção dos padres na Igreja São José Operário da Praça 14. Todos os trabalhadores, que São José abençoe todos eles. E até mesmo as crianças demonstram sua felicidade em participar do cortejo, provando que a fé não tem idade. Participar desse momento com Deus, com as famílias, vir aqui sendo benzida pelo padre. É muito bom participar desse evento muito bonito.
E agora nós vamos a um breve intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco vai ter Simbalé ao vivo, aqui na sua revista eletrônica. Eu te espero.